envelope branco na mão de cada um que veio na cesta, para você escrever alguma área da sua vida, alguma situação que precisa de um milagre. Amém? Vocês trouxeram o envelope? Mas quem não veio na sexta, eu vou te dar a oportunidade de hoje também pegar esse envelope. Preste atenção, você não vai entregar, Deus abençoe, viu, Sr. Arnaldo? Você não vai entregar uma oferta dentro dele, não é isso. Você vai escrever nesse envelope qual é a área da sua vida que precisa de um milagre. E no final do culto nós vamos fazer um ato profético aqui na frente, nós vamos orar por milagres que estão sendo gerados no nosso meio. Cadê o pastor Douglas? Foi arrebatado? Pega os envelopes. Vai pegar? Olha, está mais rápido que eu. Então pega os envelopes aí para mim. Nós vamos distribuir para quem não veio na sexta e para quem quer também, tá, irmãos? Porque isso é para ter fé. Pastor, tem uma área da minha vida que não está acontecendo, eu preciso de um milagre. Então você vai pegar como ato de fé. Os irmãos aí arrumam umas canetas também para dar para os irmãos. Você que tem caneta, compartilha a caneta com seu irmão. E você que pegar a caneta emprestada, devolva em nome de Jesus. Glória a Deus. Não, já pode ficar na sua mão já. Você que quer pegar um envelope que não pegou na cesta, vem aqui pegar. Vocês entenderam, gente? Provavelmente o pessoal da cesta colocou o milagre numa folha de papel e está dentro do envelope. Você provavelmente não vai ter uma folha aí. Se você tiver, melhor, mas senão você pode escrever diretamente dentro do envelope mesmo. Uma área da sua vida que precisa de um milagre. Pastor, o que eu vou colocar? Não sei, irmão. É você e Deus. Talvez é um casamento, talvez é uma empresa, alguma coisa que precisa ser mudada aí. Esqueceu em casa da varanda. Pode colocar na tela aqui para mim, pra gente ganhar tempo. Todos pegaram? Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã porque nós acreditamos, Pai. Acreditamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, eu quero colocar essa igreja nas Tuas mãos, eu quero colocar esse povo nas Tuas mãos. Vem de encontro ao nosso coração. Pai, que toda distração seja agora repreendida no Teu nome, Pai. E que o Senhor venha estar aqui no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Milagres. Quero que você preste bastante atenção. Eu vou ser bem rápido nessa manhã. Serei breve. Nós crescemos talvez ouvindo falar sobre milagres. Nós crescemos ouvindo relatos de histórias de pessoas que viveram um milagre. Talvez você conheça alguém que é um milagre. Eu lembro que teve uma época que um tio se acidentou de moto. E depois de alguns dias na UTI, sempre vinha uma notícia dos médicos. De hoje ele não passa. Pode preparar o velório. De hoje ele não passa. E ele passou e até hoje, isso já faz 20 anos, ele está vivo. Ele é um milagre. Talvez você conheça um milagre desse tipo. Talvez você conheça uma mãe que não podia engravidar e hoje o filho dela está aí. Talvez você conheça um pai que teve um decreto de morte, mas hoje ele está vivo. Talvez você conheça alguém que as pessoas falaram que não tinha mais jeito, mas hoje essa pessoa está bem. Talvez além de você conhecer um milagre, talvez você é um milagre de Deus. Talvez algumas pessoas que estão me ouvindo aqui, preste atenção nisso. Você talvez já era para estar morto, você talvez já era para estar acabado, mas Deus teve misericórdia na sua vida e Deus fez de você o próprio milagre dele.
Uma das definições de milagres que eu mais gosto e aprendo que milagre, na verdade, é uma resposta de Deus do céu para a terra. Quando a terra está falando que não tem jeito, Deus faz um milagre e fala que tem jeito sim. Quando a medicina fala que acabou, Deus, que é o médico dos médicos, que vai além da medicina, Ele fala, tem jeito sim. Quando as pessoas olham para você e falam que a sua família não tem mais jeito, Deus vem e faz um milagre e muda a história da sua vida. Na verdade, o milagre é o poder de Deus através de um homem comum. Então, aqui na frente, você está vendo um homem comum, mas que aprendeu a viver milagres de um Deus sobrenatural. Existem milagres do céu para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, para sua escola. Como nós falamos na sexta, milagre é uma ação divina. Não tem como eu fabricar um milagre. Daqui a pouco nós vamos encerrar o culto e você vai correr na padaria ali ou no mercado para comprar aquele frango de domingo, para fazer aquele macarrão. Mas não tem como eu ali no mercado, ou ali no açougue e falar, por favor, me vê 1 quilo de milagre. Não tem como eu ligar o iFood aqui agora e pedir para o motoboy entregar daqui 50 minutos 200 gramas de milagre. Não tem como fabricar um milagre. Mas tem como a gente provocar esse milagre. Milagres não se fabrica porque não tem na terra. Milagres vêm diretamente do céu e vêm de Deus. E nós podemos provocar esses milagres para a nossa vida. Então talvez hoje você está passando uma crise, você está passando uma luta. Tudo o que você precisa para mudar a história da sua vida, você encontra em Jesus. E Ele tem a solução para os teus problemas, para a tua família, para a tua história. Eu não sei você, irmãos, mas a gente tem que começar a arrumar um problema para o nosso problema. A gente tem que começar a arrumar umas crises para as nossas crises. Como assim, pastor? Eu tô enfrentando um grande problema, pastor. Então o meu conselho é para você nessa manhã. Apresente o Deus grande que você tem, que com certeza esse problema não é maior que o seu Deus. Pastor, a minha família está em crise, então apresente o Jesus que restaura a família, Ele vai restaurar a sua família. Pastor, a minha vida financeira está arrasada, então apresente a sua vida financeira para o dono da ouro e da prata, que Ele vai prover e vai mudar a história da sua vida. Pastor, a minha doença não está legal, então apresente os médicos do médico, Ele vai curar você. Você nasceu curado, sadio, e você não vai morrer com essa doença. Mas nós temos que aprender o que? É provocar esses milagres. A palavra de Deus vai falar que nós não recebemos porque nós oramos ou pedimos mal. O que você anda pedindo para Deus, meu irmão? O que você anda pedindo para o Senhor? Sabe qual que é o meu conselho nessa manhã? Saia daqui nessa semana e se mova na grandeza de Deus. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Não é que Ele tem só um pouquinho de poder, toda autoridade é dEle, é sobre Ele, está sobre Ele. Ele é o próprio poder. O livro de Jó vai falar que Deus mediu os oceanos com a palma da sua mão. E Ele falou, até aqui você vem, até aqui você não passa. E eu não sei você, uma das coisas que mais me impressiona é quando eu vou à praia e vejo aquele mar e eu fico tentando enxergar o horizonte. Daqui a pouco, lá no final, você vê o horizonte, a água do mar meio que fazendo uma linha com o céu. O tamanho daquele mar. E a Bíblia vai falar que Deus, Ele tem o domínio sobre todos os oceanos. Então, se Deus domina algo tão grande assim, qual é o milagre que Ele não pode fazer na sua vida? Qual é o milagre que Ele não pode fazer na sua história? Qual é o milagre que Ele não pode fazer na sua família? Livro de João, capítulo 6, verso de número 5. Jesus está aqui nesse lugar, amém? Aleluia. João capítulo 6, verso de número 5, vai falar assim, igreja, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para propô-lo, a prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu, 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Verso 9. Aqui está um rapaz
com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande que o povo se assente. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou o pão, deu graças e o repartiu entre eles que estavam assentados, tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntai os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Você pode falar graças a Deus? Aleluia. Na sexta nós falamos sobre... Pode passar o slide para mim, por favor? Na sexta nós falamos sobre passos para um milagre. Nós não conseguimos fabricar um milagre. Pode deixar isso aí mesmo. Obrigado. Nós não conseguimos fabricar um milagre, mas nós conseguimos dar passos para se aproximar de um milagre. E na verdade mesmo que você não precisa, não é somente de um milagre. Você precisa de relacionamento com o dono do milagre, que é Jesus. Não queira somente as mãos de Deus, mas queira Ele por inteiro na sua vida. Então, só para relembrar os 3 pontos que nós falamos na sexta sobre passos para um milagre. O primeiro ponto na sexta foi orar. O segundo ponto foi clamar. E o terceiro ponto foi ter fé. Oração, clamor e fé. Oração é uma conversa que abrange tudo com Deus. Clamor é quando eu vou falar com Deus por algo específico. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que já estão acontecendo. Então, oração, clamor e fé. E hoje eu quero compartilhar mais 3 passos dentro desse texto que nós precisamos ter para viver milagres. Nós estamos pregando muito sobre um novo tempo. E como está escrito aqui, um novo tempo para viver um novo milagre. É a oportunidade ideal para a gente viver um novo milagre com Deus. Na verdade, todo dia, Deus tem um novo milagre para a sua casa. Todo mês, Deus tem um novo milagre para a sua casa. Toda hora, Deus Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Todo momento, Deus quer fazer algo diferente na sua casa. E todo mundo quer viver milagre, amém? Mas nem todo mundo está vivendo, sabe por quê? Porque talvez nós estamos falhando em algumas coisas que dependem de nós. Deus sempre vai fazer a parte dele, irmãos. Mas nós precisamos preparar a casa. Nós precisamos preparar o coração. Nós precisamos preparar a nossa vida para receber milagre. Pode passar o próximo, por gentileza? O próximo, passos para um milagre, isso? O próximo, por favor. Então, o primeiro passo para viver milagre é fome. Nós precisamos ter fome de Deus, irmãos. Jesus estava pregando no lugar que não tinha muito, era um lugar um pouco mais deserto. Jesus ele estava pregando para uma multidão de pessoas. A ministração acabou. Só que Jesus identifica ali uma necessidade. Existia uma necessidade naquele lugar. Existia pessoas com fome. E minha pergunta para você nessa manhã: qual é o tamanho da sua fome por Deus? Você quer viver milagre mesmo? Qual é o tamanho da sua fome pelo Senhor? Porque se você entende que só Jesus pode mudar a sua história, só Deus pode mudar a sua vida, qual é o tamanho da fome que você tem buscado Ele? Eu já contei essa historinha aqui, mas vale a pena relembrar novamente. Conta-se uma história de um jovem, e ele chegou na casa do pastor 11h40 da manhã, sem avisar. Não faça isso lá em casa, viu? E a pastora falou assim: meu Deus do céu. E não foi em casa não, tá? É uma historinha mesmo. E a pastora falou assim: meu Deus do céu, o rapaz veio sem avisar. Eu nem fiz almoço, o que eu tenho aqui só dá para mim, para você comer. E agora? Como que a gente vai fazer? E o pastor sempre quer ter a razão, né? Calma, amor. Eu tenho um plano. Quando alguém falar para você que tem um plano, irmão, já desconfia, viu? Não tem. Que plano? Eu tenho ali uma jaca. Eu vou pegar essa jaca. A jaca que ele ganhou do Rogério. Não fui eu não, galera. Não fui eu não. Eu vou pegar ali essa jaca e eu vou abrir a jaca. E eu vou dar para ele. Ele vai comer. E quando chegar a hora do almoço, ele vai comer pouquinho. Então o menino entrou e começou a conversar: pastor, desculpa, eu vim aqui sem avisar, não sei o quê. Pera aí, irmão, vamos comer uma jaca aqui.
O almoço já vai sair daqui 20 minutos, mas vamos comer uma jaca aqui primeiro. Aí o menino falou assim, pastor, se tem uma coisa que abre meu apetite é jaca. Irmão, deu tudo errado o plano do pastor. E o que tem abrido seu apetite para buscar mais a Deus? Meu conselho, que nem eu falei da outra vez, meu desejo é que Deus derrube hoje, não na sua cabeça, mas no seu coração, uma jaca espiritual para abrir seu apetite, tá bom? Em nome de Jesus. Mas nós precisamos ter fome por Deus, irmãos. Qual é o tamanho da sua? O tamanho da sua fome por Deus vai revelar o tamanho do milagre que você vai viver. Tem muitos irmãos aqui que você não está vivendo milagre porque você já está satisfeito. Ah não, já está bom, já sou da igreja, já me batizei, está tudo bem. Não, para que mais? Aqui está bom. E Jesus está te chamando não para viver no raso, Jesus está te chamando para uma profundidade. Ah, você está falando, mas por que eu não estou vivendo milagre? Porque milagres não são vividos no raso, milagres são vividos num ambiente de profundidade com Deus. E para isso a gente precisa ter fome. A gente precisa querer desfrutar disso. Tem muita gente se conformando, ah não, meu casamento vai ser assim para sempre, minha vida financeira vai ser desse jeito mesmo, minha casa vai ser assim, ministerialmente eu vou ser desse jeito mesmo. Não, irmão, tenha fome por mudança, tenha fome por transformação, e primeiramente tenha fome de Deus, porque só assim você vai viver os milagres que já estão disponíveis para a sua vida. Tem muita mesa de Deus preparada para você já, irmãos. Um dos dias mais legais é quando eu vou em rodízio. É muito bom, rodízio de carne. Eu vou te dar uma dica. Você que não gosta de comer muito, essa dica não é para você. Agora você que gosta de comer bem, vai no rodízio de carne. Não bebe nada. Só come. 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 E quando você vê que você está muito cheio, você pega um abacaxi para dar uma dissolvida, que vai ajustar e você vai conseguir comer mais. E vai abrir seu apetite. No final, você não toma refrigerante, toma uma aguinha com gás. Ainda vai caber mais um pouco. Vai dar certo, irmão. Você vai dar um prejuízo para a churrascaria, em nome de Jesus, para o lugar que você for. Mas se você comer muito, o que vai acontecer? Você vai sair de lá passando mal. Mas com Deus é diferente. Quanto mais eu provo dele, mais eu tenho vontade de provar. E quanto mais eu como da presença de Deus, mais eu vou crescer em verdade, em espírito, em sabedoria. Mais eu vou ficando fortalecido. Quanto mais como de Deus, mais fome eu tenho, mais milagre eu vivo, mais sobrenatural eu vivo, mais transformação acontece, mais eu me envolvo com Deus. Quanto eu mais como do Senhor, mais parecido com Ele eu fico. Quanto mais como do Senhor, o inferno cai por terra, demônios caem por terra, pessoas são restauradas. Quanto mais eu como de Deus, mais parecido com Ele eu fico. Então como que está seu apetite por Deus nessa manhã, irmãos? Como que está sua fome por Deus? As vós, a minha mãe fazia muito isso, ela me dava umas vitaminas de vez em quando para abrir o apetite. Eram uns negócios que só por Deus. Se não morreu com aquilo ali, velho, não vai morrer com outras coisas de tomar não, porque eram uns ovos de pata com biotônico, com uns negócios pelo meio. Eram uns chás lá, eram uns negócios. Falava, não, isso aí vai abrir seu apetite. Fechava, na verdade, porque você acabou com 5 dias amarrada. Não dava certo. Mas Deus, Ele tem a medida certa. Deus, Ele tem a vitamina certa para abrir o apetite na nossa vida. Para a gente voltar a viver milagre. Para a gente voltar a viver sobrenatural. E, na verdade, não é somente uma vitamina, é uma pessoa, chama Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, nessa manhã, Ele está lembrando que você tem que voltar a ter fome. Lembra aquelas crises que você enfrentava, que você orava pra caramba? Lembra aquelas lutas que você estava enfrentando, que você fazia um monte de jejum? O Espírito Santo está sentindo saudade de você, meu irmão. O Espírito Santo quer despertar a sua fome. Para quê? Porque alguém com fome é alguém que está desesperado por Jesus. E alguém desesperado por Jesus é alguém que vai viver milagres. Glória a Deus. Então tinha alguém com fome ali. Tinha uma necessidade. Era uma multidão com fome, mas eu aprendo uma coisa, pastora Vera, Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé. Ai Deus, será que você não está vendo minha necessidade? Será que está vendo quanto eu preciso? Irmão, se for colocar nessa escala, quem mais precisa, tem muita gente na nossa frente, viu?
Deus, ele não quer ouvir a sua murmuração. Deus, ele quer ouvir assim de você: Deus, apesar da minha dificuldade, eu acredito que eu vou viver milagre, e o Senhor vai mudar a minha vida. Segundo ponto é disponível. Irmão, você está disponível para viver milagre? Você está disponível para viver milagre? Estou usando o exemplo do rodízio hoje. No rodízio, a maioria dos lugares, você coloca uma bandeirinha verde para cima. O verde significa que você está disponível para receber as comidas lá. Quando você fica cheio, você vira assim e fica vermelho. O vermelho quer dizer que você já encerrou por hoje, o garçom já agradece e tal, ou seja, volte sempre. Mas você está disponível para viver esse novo tempo que nós estamos pregando? Você está disponível para viver o novo de Deus? Você está disponível por novas renúncias? Você está disponível por novas batalhas? Mas está disponível para viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa? Tinha uma multidão com fome. Um dos discípulos de Jesus falou assim: eu achei um menino aqui, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele poderia não querer dar o lanche dele, mas sabe o que ele fez? Ele entregou nas mãos de Jesus. E aí talvez você está falando assim: não, pastor, o dia que eu for muito estudado, eu vou me pegar com Deus. O dia que eu saber muita coisa, eu vou me pegar com Deus. O dia que eu casar, o dia que eu comprar um carro, o dia que eu fazer minha faculdade, o dia que eu construir minha casa, aí eu vou ser mais comprometido com Deus. E na verdade, tudo que você precisa para viver milagre, Deus já depositou no seu coração. Entregue o pouco que você tem na mão de Deus e Ele vai multiplicar. A matemática de Deus é diferente da matemática do mundo. Porque aqui a gente tem que somar, multiplicar para ter mais, mas a matemática de Deus, quando eu compartilho, quando eu entrego, Deus vai prosperar na minha vida. Então, esteja disponível para viver o milagre que Deus tem para a sua vida. Talvez tenha irmãos aqui que você está orando: oh Deus, me dá mais sabedoria para lidar com as situações. E aí começou a acontecer um monte de problema e você está reclamando. É Deus te treinando. Talvez tenha irmãos aqui, irmãs, que estão falando assim: oh Deus, me ajuda a ser pai de multidões, me ajuda a ganhar muitas pessoas para Jesus. E aí Deus está te dando um monte de criança, um monte de sobrinho para você cuidar, para você tomar conta, e você está reclamando. Você está falando: eu não aguento essas crianças. Você não pediu para ser pai de multidão? Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Eu pastorear o missionário Edmar é fácil. O missionário Edmar é crente, sabe de Bíblia. Ontem a gente estava na aula lá, cada 2 minutos ele lançava um versículo assim na nossa cara. Completa aí, a gente não sabia, irmão, não sabe tudo. Completa aí, pastor Jean. E o pastor Jean aqui, O pastor Jean não sabe tudo. Não. Você está disponível para cuidar de pessoas? Sabe o que é, pastor? Eu quero ser um homem de Deus. Você já é um homem de Deus. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, aprende a amar aquilo que Jesus ama. E em alguns momentos, Jesus está amando aquilo que ninguém está amando aqui na terra. Está disponível, irmãos? Está disponível para renunciar a coisas que nem é pecado? Como assim, pastor? Tem coisas que nós fazemos que são só um hábito, não é um pecado, mas Deus vai falar assim: eu não quero mais isso. Está disponível para viver um nível de intimidade mais profundo com o Senhor? Você está abrindo espaço para o novo de Deus? Você está abrindo espaço para viver um novo milagre? Eu não estou falando que você vai ser perfeito, eu não estou falando que tudo vai ser bom, que tudo vai ser diferente, mas eu tenho a certeza que as bênçãos do Senhor, elas vão te perseguir, elas vão te acompanhar. Foi o que a gente cantou hoje aqui de manhã: só bondade me seguirá. A bondade de Deus vai te seguir, porque quando eu estou disponível, o favor de Deus está sobre a minha vida, o favor de Deus está sobre a minha família, o favor de Deus está sobre a minha história. Aí sabe o que as pessoas vão começar a falar de você? Teve sorte. Coincidência. Ah não, aí, aproveita, viu? Aproveita que não é todo mundo não. E aí você vai poder falar que a bondade, o favor, a misericórdia e a graça de Deus está sobre você. Sabe por quê? Porque o seu coração está disponível. Ei, irmão, Deus só faz morada numa casa onde ele é bem recebido. Deus não vai ficar num lugar onde ele não é bem-vindo. Esteja disponível para viver milagre. Esse menino era uma multidão de mais de 5.000 pessoas, sem contar as crianças, sem contar algumas mulheres. Você acha mesmo que era só esse menino que tinha um lanche? A
A Bíblia não relata, a história não conta. Mas eu tenho certeza que muitos falam assim, não, eu vou guardar o meu, porque se eu mostrar aqui, eu vou ficar sem. Você acha? Eu vou esconder aqui, ó. Vou esconder. Ixi, se eu mostrar... Deus está vendo, viu, irmão? Está esperando as visitas ir embora para você tirar o bolo do armário que você escondeu. Você vigia, viu? Misericórdia, amor, guarda o bolo aqui, porque a minha irmã está vendo que aquelas crianças lá, se eu mostrar esse bolo, vai acabar com os bolos tudo. Olha só Deus revelando, Jesus. Mas espiritualmente falando, irmãos, aquilo que para você talvez é algo comum, vai abençoar a vida de alguém. Eu vou falar algo aqui com toda humildade, tá? Eu e a pastora Raquel, nós temos o hábito de, assim, às vezes a gente está orando e Deus incomoda a gente manda uma mensagem para uma pessoa. Nós falamos, estamos em oração pela sua vida. E é só isso, e realmente a gente está orando ali pela vida das pessoas, assim. E a gente manda mensagem, tanto para irmãos aqui da igreja, quanto para irmãos de outras igrejas, de outros lugares, amigos, assim. Quando Deus incomoda para a gente orar por algo específico por alguém, nós fazemos isso. E para muita gente isso não é nada, é só o pastor. Mas para outros faz total diferença. Eu lembro o dia que eu recebi uma mensagem de um pessoal aqui da igreja, foi de umas 3 pessoas já. E a mensagem estava assim, pastor, eu falei, vixe, lá vem, mano. Nossa, já comecei a suar frio, eu falei, meu Deus. Quando fala pastor assim já de cara, alguma coisa aconteceu. Pastor, eu falei, oi, estou em oração pela sua vida. Falei, olha, nossa, meu Deus do céu, fiquei até feliz, fiquei até mais leve, alguma coisa mudou aqui, ó. Mas sabe por quê, irmãos? Que nós estamos compartilhando aquilo que a gente tem. Talvez é tão pequenininho, talvez é tão pouquinho, talvez é simplesmente um gesto. Isso talvez para muita gente não é nada, mas quando a gente compartilha isso, coloca nas mãos de Deus, Ele vai multiplicar, Ele vai abençoar e a história vai mudar. Então, meu conselho para você nessa manhã, esteja disponível para o plano de Deus na sua vida. Não adianta a gente querer viver só os milagres, a gente tem que estar disponível para viver todo o processo e propósito. Tem muita gente perguntando, mas como? Como que Deus vai fazer esse milagre? Como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai fazer aquilo? Deixa de ser a geração do como e coloca-se a geração quem vai fazer. Para de falar como e agora você vai falar assim, quem vai fazer? Quem vai fazer? É Jesus que vai fazer. Eu não quero saber do que jeito Ele vai fazer, irmão, mas eu sei que Ele vai fazer. Nós sonhamos com uma grande igreja, nesse lugar, atendendo a comunidade, eu não fico imaginando, como vai ser? Eu sei que Ele vai fazer no momento que Ele quiser fazer. Eu tenho alguns sonhos pessoais, particulares, eu não fico falando, como que será que o Senhor vai fazer? Eu escolhi confiar e acreditar que na hora certa as coisas vão acontecer. Então para hoje de ficar falando assim, como, e começa a falar, é Ele que vai fazer, é Ele que vai mudar. E para a gente encerrar, último ponto, uma ordem dos céus, para a gente viver o milagre. Então só para relembrar os 6 pontos que nós passamos nesses 2 dias, mais uma vez, oração, clamor, fé, fome, disponível e uma ordem dos céus. Por que uma ordem dos céus, irmão? Deus é Pai, Deus é um Pai bom. Deus não é um carrasco, tá bom? Deus não está lá no céu com um gabarito assim, esperando você errar para Ele te punir. Não, Deus não é isso. Deus é Pai, Deus Ele é amor. Deus Ele ama você. E tem coisas que Deus vai te pedir com carinho, com jeitinho. Deus vai te pedir com todo o amor do mundo. Fala, meu filho amado, minha filha amada. Só que tem coisas que Deus vai te dar uma ordem, porque Ele também é justiça. Tem coisas que Deus não vai te pedir, Deus não está pedindo a sua opinião, irmão. Deus está te dando uma ordem. E por isso tem muito crente teimoso que não está vivendo milagre, porque Deus não está te pedindo um favor, Deus está te liberando uma ordem sobre a sua vida. Não sei se você já foi menino teimoso. Eu já fui menino teimoso. Minha mãe mandava eu fazer alguma coisa, e eu falava, eu não vou, não quero. Minha mãe, eu não estou perguntando se você quer ir, você vai. Eu ia com a raiva, irmão, mas eu ia. Eu ia reclamando por dentro, mas eu ia.
Então tem hora que Deus não vai te pedir um favor, irmão. Deus não vai te pedir um favor. Deus vai te dar uma ordem, vai. Você vai entender isso agora. A Bíblia relata alguns milagres de Jesus. Acho que é o livro do Evangelho de João mesmo, vai falar que se fosse para contar todos os feitos que Jesus fez enquanto estava na terra, não caberia nos livros. Mas a Bíblia vai relatar mais ou menos nos Evangelhos 37 milagres de Jesus. Não só são esses, tá? Mas a Bíblia vai relatar 37. E o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Jesus está numa festa, o casamento está lá, a galera festejando, e de repente um vinho acabou. Você conhece a história. E a Maria, mãe de Jesus, fala assim: o vinho acabou. E ele fala: agora não é minha hora ainda não. E Maria fala: faça tudo que Jesus falar para vocês. O pessoal da festa. Então Jesus dá uma ordem deles pegar umas talhas, né, uns potes, e quando esse pote vem, na hora que eles vão servir, já não é mais água, é vinho. Enquanto eles estavam servindo, o milagre aconteceu. Talvez eles nem perceberam, eles cataram aqui água e foram correndo aqui: água, Jesus, que aqui está água. Na hora que eles olharam, mas já é vinho. Ué, mas ali era água, e aqui é vinho. Enquanto eles serviam, o milagre aconteceu. Aqui no texto que nós lemos, Jesus fala: senta todo mundo aí, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, reúne todo mundo aí, organize em grupos. E Jesus pega, e Jesus aqui, ele começa a partir o pão. Começa a partir o pão. E talvez algum discípulo fica do lado: oxe, mas não era só 2 pão? Ele já partiu uns 10 aí. E Jesus partindo o pão. E daqui a pouco, quando eles perceberam, todo mundo naquele lugar comeu. E comeu bem, irmãos. O texto fala que comeu suficiente. E comer suficiente é você não aguentar mais aqui, você já está tipo: não quero, estou satisfeito. E ainda sobrou o quê? 12 cestos cheios de pães ainda. Fartura. Mas enquanto os discípulos estavam servindo, o milagre estava acontecendo. Nessa manhã nós estamos num ambiente de milagre, amém? Nessa manhã os céus estão abertos sobre esse lugar, amém? E sabe o que eu aprendo? Que debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma palavra do céu, aonde tem gente servindo, tem milagre acontecendo. Nós estamos num ambiente de milagre. Você pode dar um glória a Deus por isso? E o que é servir? Servir? É servir. Ele está servindo. O pessoal da porta está servindo. O pessoal que veio aqui dar os recados está servindo. Mas você que hoje não está servindo, assim, uma função, mas está aí na cadeira, você também está servindo. Você está servindo a Deus, irmãos. Então sabe o que isso significa? Que enquanto eu tenho um problema, eu entrego nas mãos de Deus, eu continuo buscando a Deus, eu continuo louvando, eu continuo servindo a Ele, porque na hora certa o milagre vai cair no meu colo e vai acontecer. Quantos aqui nessa manhã estão servindo a Deus? Fala amém. Amém. Olha para o seu irmão com voz de profeta, mas com voz de profeta mesmo, e fala assim: aonde tem gente servindo, tem milagre acontecendo. Glória a Deus. Nós estamos num ambiente que é profético aqui. Não é porque o pastor Jean está aqui, não é porque o pastor mais elegante da Casa da Bênção está ali no fundo, ali o pastor Dudu, é porque Jesus está aqui nesse lugar, e no ambiente onde Jesus está presente, tem milagre acontecendo. Nós falamos sobre fome nessa manhã, e eu tenho fome de viver milagre com vocês, eu tenho fome de viver o sobrenatural. E sabe o que é mais lindo desse texto para a gente poder orar? Jesus alimenta todo mundo espiritualmente, mas ele vê que o físico está com fome. E Jesus não deixa ninguém ir embora com fome. Porque eu aprendo que no ambiente onde Jesus está presente, ninguém vai embora. Ele não vai embora enquanto ele não matar a fome de todo mundo. Jesus veio essa manhã para matar a sua fome, amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?